O governador defende retomada de fundo internacional para a região. Amazonas registra 503 novos casos de Covid, aponta a Fundação de Vigilância Sanitária. Pesquisa do IBGE revela. Manaus é a metrópole da Amazônia Ocidental. Procuradoria Regional Eleitoral orienta promotores eleitorais do Amazonas a combater fraudes a cotas de gênero nas eleições. Nos primeiros 6 meses do ano, o DENARC apreendeu mais de 3 toneladas de drogas do Amazonas. Brasil assume primeiro lugar em número de recuperados de Covid-19. Bolsonaro anuncia que auxílio emergencial deve ter novas parcelas de 500, 400 e 300 reais. Estados Unidos registram o maior número de casos de Covid-19 num único dia desde o início da pandemia. Queda de raios deixa ao menos 83 mortos do norte da Índia. Durante assalto, o entregador de pizza é executado com 3 tiros na cabeça no bairro Nova Vitória. É o Jornal da Manhã, 71 anos do ar, que está começando. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, com o clima-tempo prevendo 8 milímetros de chuva. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 36 graus, e hoje não será diferente, com máxima de 33 graus Celsius. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É sexta-feira, 26 de junho. Chegamos aos 177 dias do ano e faltam 189 para terminar 2020. Dia dos Santos João e Paulo. Também é o dia do professor de geografia. Dia da aviação de busca e salvamento. Dia nacional do diabetes. Dia das Nações Unidas de apoio às vítimas de tortura. Dia mundial da Carta das Nações Unidas. E o Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. Esta é a edição 4.738 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 45 centímetros. Já havia baixado 7 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. Em 1819, a bicicleta era patenteada. 1934, voo inaugural do Focke-Wulf FW-61, o primeiro helicóptero completamente controlável. 1942, nasce Gilberto Gil, cantor e compositor brasileiro. 2015, o casamento gay é legalizado em todos os Estados Unidos. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. No mês que compreende o Dia Internacional de Combate às Drogas, que se comemora hoje, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, da Polícia Civil, sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenado pelo delegado Paulo Mavinier, diretor do departamento, divulga o balanço oriundo das operações efetuadas nos 5 primeiros meses de 2020 e que resultaram na apreensão de mais de 3 toneladas de entorpecentes em todo o estado. Peregrino, bom dia, é muita droga. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, muita droga, a polícia vem fazendo aí grande trabalho em relação a a droga que vem aí apreendendo demais. Rocan praticamente toda noite vem apreendendo droga, bem como a Força Tática, a Polícia Militar também atuando muito bem nessa questão aí das drogas, Paulo. Peregrino, um mototaxista foi morto em um ramal lá no ramal da Embrapa, no quilômetro 16, ontem de manhã. Paulo, né? Por volta de 10h30, quando esse homem foi assassinado, Paulo. A polícia já está investigando o caso, o Departamento de Polícia Técnica e Científica esteve no local, Paulo Guerra, para apurar os mesmos procedimentos aí de investigação em relação a esse caso. Os moradores lá do ramal sentem-se também sem segurança e reclamam também do lixo ali naquele ramal da Embrapa e pedem providências da prefeitura. Peregrino, um homem foi assaltar um motorista de aplicativo. O que aconteceu? O motorista conseguiu sair do carro, correu, pediu socorro, foram atrás. E o que aconteceu com esse bandido, Peregrino? Pegou-lhe uma pisa, Paulo. Ele estava armado com faca, estava pronto para matar aí esse profissional do volante que
estão sofrendo muito, né? O pessoal do Uber, todo dia a gente tem aqui o desprazer de trazer essas informações, Paulo, de que esses motoristas de aplicativo que estão trabalhando, que estão aí no dia a dia para sustentar seus familiares, são atacados por bandidos, Paulo. Eu tenho contato com vários motoristas de aplicativo que nos passam as informações aí na madrugada. Abraço para o Leonardo, abraço para o Francisco, que sempre estão aí nas ruas e nos passam as informações, Paulo. E me relatam também da apreensão deles e dos colegas praticamente todo dia. É de dia, é de noite, não tem horário. Os ataques, os assaltos acontecem sempre. E esse aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira. O cara estava com 2 facas, Pelegrini. Pois é, Paulo, foi lá na rua Mirra, canto ali bem próximo ali da Avenida Itaúba, né? Bem no coração do bairro Jorge Teixeira, ali onde acontece aqueles eventos de Ano Novo. O camarada estava armado, Paulo Guerra, com 2 facas, né? Uma grande, outra pequena, estavam prontos aí, até quem sabe, para matar esse motorista. Só que eles vacilaram um pouquinho, o motorista conseguiu pular do carro e pedir por socorro. Pelegrini, lata d'água na cabeça. Alvorada 1, moradores reclamam falta de água há 72 horas, Pelegrini. Pois é, né, Paulo, né? Que absurdo é esse, né? Vamos entrar em contato com a assessoria de comunicação da empresa, da fornecedora, né? Que fornece água aqui em Manaus, para tentar melhorar essa situação do bairro do Alvorada, né? Eu tenho contato, sempre faço contato, sempre que chega demanda aqui no nosso Jornal da Manhã, e assim o faremos mais uma vez no dia de hoje. Pelegrini, eu faço com muita alegria, registrando o aniversário, deixa eu ver de quem é que é, dona Lauriette, que faz 102 anos, pois é, 102 anos de idade hoje, lá na Cidade Nova. Ela ouve o Jornal da Manhã e recebe as parabenizações de toda a sua família, da neta Jéssica Valente, seu pai Gessé Valente e toda a família. Que bom, né, Pelegrini? 102 anos. Que maravilha, dona Lauriette, muito bom dia, feliz aniversário, muita saúde, viu, dona Lauriette? E continue nos ouvindo aqui. É uma satisfação imensa saber que a senhora ouve o nosso Jornal da Manhã todos os dias. Parabéns aí, que a festa seja bacana. Pelegrini, o tempo está claro aqui no sítio histórico da cidade. E onde você se encontra? Como é que está? O mesmo ocorre aqui, Paulo Guerra, no extremo norte da cidade, onde a nossa unidade externa está nesse momento, proximidades do Instituto Médico Legal. Aqui tudo tranquilo também, já começa a clarear, Paulo, ainda não está calor, temos aquele ventinho gostoso ainda aqui na área da zona norte de Manaus. Estamos observando aqui, Paulo, que já começa a clarear. Pelegrini, o corpo daquele rapaz que foi assassinado ontem à noite, entregador de pizza, ainda está no IML ou já foi liberado? Ainda, Paulo Guerra, permanece ainda na sede do Instituto Médico Legal, Paulo, dessa fatalidade. Agora, Paulo, sempre a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã, o ouvinte tem acompanhado, a gente pedindo policiamento, ouvindo os moradores da área, policiamento próximo à Igreja Católica, policiamento próximo à Igreja Católica. A gente tem sido repetitivo aqui, assalto todo dia naquela área, principalmente a estudantes, a senhoras. Noticiamos aqui que uma senhora com crianças foi assaltada ali na rua Uberlândia, proximidade da Igreja Católica. Todo dia assalto, a gente vem pedindo aqui. E ontem, Paulo Guerra, esse assalto acabou em tragédia, acabou em morte, quando o entregador de pizza que estava trabalhando foi interceptado por motoqueiro e ele tentou fugir para não entregar a moto dele e acabou sendo assassinado, né? Nós fizemos a matéria de lá ontem à noite, né? Dentro do programa da Eliade Menezes, falávamos ao vivo do local e a gente ouvia, né? Sentia a revolta dos moradores da área, principalmente com a onda de assalto que acontece todo dia e acabou em morte sem que providências fossem tomadas. Pelegrini volta daqui a pouco. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Voltaremos sim com essas e outras informações daqui a pouquinho dentro do nosso noticiário policial, Paulo. Vamos falar também que mais uma vez, Paulo Guerra, a Polícia Militar esteve nas ruas tirando aí bandidos de circulação. Camarada que estava cometendo assalto foi preso. Bandido aí que a sangue frio tentou matar uma outra pessoa. E essas e outras informações daqui a pouquinho, Paulo Guerra, no nosso noticiário policial. 5h57 em Manaus, assinado o contrato para a reforma e ampliação do Hospital de Iranduba.
O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, assinou na manhã desta quinta-feira, dia 25 de junho, o contrato número 100/2020, que trata da reforma e ampliação do Hospital Hilda Freire Dona Cabocla. A cerimônia ocorreu no interior da unidade e contou com as presenças dos secretários municipais de saúde Hamilton Gadelha, de Economia e Finanças Ana Lúcia Viana, de Infraestrutura Saulo Ferreira, da diretora do hospital enfermeira Patrícia Dias, além dos representantes da empresa Construmix Construções e Engenharia Limitada, ganhadora da licitação. A reforma e ampliação do Hospital Hilda Freire vai custar R$300 mil, oriundos de emenda parlamentar destinada em 2019 pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Eu quero agradecer também o deputado Sinésio Campos, é o autor da emenda da reforma do hospital. Obrigado por você ter um carinho muito grande pelo povo irandubense e pela parceria entre prefeitura e o deputado Sinésio Campos pela reforma do hospital Hilda Freire. A obra deve ser executada em 120 dias. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. E a prefeitura do município também vai manter instalada por mais 30 dias na área externa do Hospital Hilda Freire Dona Cabocla a tenda destinada ao atendimento de pacientes acometidos de Covid-19. A decisão foi anunciada ontem pelo prefeito Francisco Gomes durante visita à unidade. As ações de prevenção e combate ao novo coronavírus continuam sendo uma determinação das autoridades e técnicos da área de saúde naquele município. Nesta quinta-feira, a agência do Bradesco, que funciona no térreo da Secretaria de Estado da Fazenda, paralisou o atendimento para realizar processo de higienização e cumprimento às medidas de prevenção e combate à transmissão pelo novo coronavírus. O posto de atendimento do Bradesco no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas também foi afetado. Como a unidade bancária faz parte da agência da Cefaz, diariamente os funcionários que trabalham no órgão de trânsito precisam dirigir-se à filial para solucionar questões administrativas. Para minimizar os impactos do fechamento da agência, todas as taxas do Detran emitidas nesta sexta-feira terão vencimento prorrogado para o dia 30 de junho. Aplicativo de mobilidade chega à capital do Amazonas com geração de emprego. Quem tem os detalhes é a repórter Thaís Gama. A busca por emprego cresce ainda mais nesse período de reabertura gradual do comércio no Amazonas. Um setor que chega com oportunidade ao estado é o da mobilidade urbana. Motoristas interessados em aderir ao transporte por aplicativo terão automaticamente taxa fixa de 50 centavos pela prestação de serviços por um ano, independente do valor das corridas que realizem. Sobre a oferta inovadora, o diretor executivo da 319 NIL, Lucas Silva, reforça que a ideia é proporcionar aos motoristas preço fixo da taxa sem variação do valor, como o praticado atualmente no mercado. O que isso representa no dia a dia do motorista? Uma corrida de R$100, ele vai pagar apenas 50 centavos. Se for uma corrida de R$10, ele vai pagar apenas 50 centavos. E isso a gente estendeu pelo prazo de um ano. Então, até junho do ano que vem, os motoristas que estão se cadastrando na nossa plataforma, que pode ser encontrada no iOS ou Android, vai usufruir de uma taxa fixa de apenas 50 centavos. O que isso vai render ao passageiro? Um preço justo. Os cadastrados na plataforma desde o dia 1º de junho terão direito a esse benefício do valor de 50 centavos nas corridas. A intenção da plataforma criada na Amazônia, em plena expansão pelo Brasil, é garantir que os condutores possam atuar no estado amazonense sem taxas abusivas. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Agora 6h04 em Manaus, temos informações lá de Urucará. Quem vai falar é o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Sexta-feira, 26 de junho, será realizado no município a inauguração da obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Urucará. A Casa do Povo está com melhorias significativas para a execução das sessões. O prédio está localizado no centro da cidade. A cerimônia ocorrerá a partir das 17 horas. O presidente da Casa Legislativa, Matheus Garcia, conta com a participação dos integrantes do Poder Legislativo, do gestor municipal e demais autoridades local. A inauguração acontecerá dentro de todas as normas de segurança. Outro informe, Paulo Guerra: o governo do estado, através do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, torna público a abertura do processo seletivo para os cursos técnico em estética e técnico em agricultura.
para o município de Urucará. Os interessados deverão efetuar sua inscrição através do site www.concursodocopec.com.br e pagar uma taxa de R$30 até o dia 5 de julho. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h06. A unidade gestora de projetos especiais alcançou 67% da execução das obras da estação de tratamento de esgoto que está sendo construída no bairro de Educandos, na zona sul da capital. A ET faz parte de um sistema de esgotamento sanitário implantado pela terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, do Prosamin, na bacia do São Raimundo. O sistema de esgotamento sanitário construído pelo Prosamin contempla a construção de 6 estações elevatórias de esgoto e 24 quilômetros de redes de coleta distribuídas nos bairros do Centro, Aparecida, Glória, Santo Antônio, São Raimundo e Presidente Vargas. O Fórum das Águas, organização da sociedade civil que reúne entidades e movimentos ligados à defesa da água no estado do Amazonas, promove nesta sexta-feira às 16 horas debate virtual com o tema Encontro das Águas, 10 anos do tombamento e a luta pela regulamentação. Tombando há 10 anos como patrimônio cultural e natural brasileiro, o Encontro das Águas e seu entorno vem sendo ameaçado em função da movimentação de grupos privados que pleiteiam a construção de um porto para navios de grande porte no local. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A ação do governo do estado beneficia mais de 1.200 famílias e injeta quase R$800 mil na economia de Manacapuru, como forma de diminuição dos impactos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19 junto à população em situação de extrema pobreza. 1.278 famílias do município de Manacapuru estão sendo beneficiadas pelo programa Apoio Cidadão, criado pelo governo do Amazonas e gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, a SEAS. No total, o governador Wilson Lima está injetando R$766.800 na economia do município, que vai incrementar os pequenos negócios na terra das cirandas. A deputada Alessandra Campelo, do MDB, que acompanha as ações do governo, faz um resumo da ação em Manacapuru. Mais uma vez estou em Manacapuru. Eu que durante a pandemia fiz questão de ir em loco em vários municípios, ver a situação da população. E hoje estou acompanhando aqui, são mais de 1.200 cartões assistenciais que as pessoas receberam, que vão poder fazer sua compra, sua cesta básica, enfim, comprar produtos de higiene. São mais de R$800 mil injetados somente através dos cartões. O governo do estado também enviou diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social mais de R$200 mil. Então, só na área de assistência social, Zegdeg, são mais de R$1 milhão colocados aqui em Manacapuru. Eu tenho me preocupado muito, coloquei emendas parlamentares em todas as áreas, saúde, na área da educação, na área de assistência social, inclusive no setor primário, para ajudar Manacapuru. Eu acho que é isso, a gente tem que se unir e eu estou unida aí com o governador Wilson Lima para minimizar os problemas que a população tem passado. Alessandra Capello citou ainda outros setores que vêm recebendo apoio do governo do estado, como saúde, educação, segurança e saneamento básico. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS Manacapuru, por intermédio do secretário Rosinaldo Cavalcante Moura e equipe, faz chamamento das pessoas que ainda não compareceram para receber o cartão emergencial do governo do estado, o Vale Card. A lista com os nomes das pessoas selecionadas estão na página da SEMAS Manacapuru no Facebook. Na dúvida, procurar a sede da secretaria, situada na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, no horário de 8 às 16 horas. Não esquecer de usar máscaras e ter em mãos os documentos RG, CPF e UNIS. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. A Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas expediu orientação normativa com diretrizes para a atuação dos promotores eleitorais do estado na fiscalização do cumprimento das cotas de gênero nas eleições proporcionais e no combate a fraudes,
como a inclusão de candidatas laranjas nas coligações partidárias. De acordo com a legislação eleitoral, cada partido ou coligação deve registrar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para a candidatura de cada gênero, inclusive em relação às vagas remanescentes e na indicação de eventuais substitutos. A PRE aponta que a partir das eleições de 2020, cada partido político deverá encaminhar à Justiça Eleitoral com o demonstrativo de regularidade de atos partidários a lista dos candidatos e das candidatas que disputarão o pleito municipal deste ano. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, colhe depoimento nesta sexta-feira do ex-secretário executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, o advogado João Paulo Marques. O depoente é considerado peça importante na investigação que apura fraudes no processo de aquisição de respiradores pelo governo do estado durante o período de pandemia. Classificado entre as 15 metrópoles brasileiras, Manaus exerce influência e atrai moradores de 71 cidades que vêm em busca de negócios, serviços públicos e compras. Perto de 4,5 milhões de pessoas fazem parte desse arranjo. Sua área de abrangência alcança 1,6 milhão de quilômetros quadrados e seu PIB representa 71% de todas as cidades que atrai. Mas suas conexões de 316 quilômetros em média fazem com que cidades amazonenses tenham relações maiores com outras capitais regionais. Tabatinga possui ligações internacionais, Parintins possui as festas de São Gabriel, com atendimento de saúde a países vizinhos, também são destaques da pesquisa Regiões de Influência das Cidades REGIC do IBGE. Em busca de alcançar a meta de imunização de crianças na campanha nacional de vacinação contra a influenza e da necessidade de proteger as crianças contra os vírus da gripe, a Prefeitura de Manaus vai promover na manhã de sábado, amanhã, uma mobilização para imunizar exclusivamente a população na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. As equipes irão atuar das 8 às 12 horas em 133 pontos estratégicos de todas as zonas urbanas de Manaus. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que as crianças nessa faixa etária representam um dos 16 grupos prioritários para a imunização contra a influenza, indicados pelo Ministério da Saúde, mas tem sido registrado um baixo comparecimento de pais e responsáveis levando os filhos até unidades de saúde para a aplicação dessa vacina. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPAM, vem realizando fiscalizações diariamente para verificar se as máscaras de proteção semifaciais e embalagens de álcool líquido ou em gel disponíveis no comércio atendem às especificações de segurança estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Nesse período de pandemia, o IPEM percorreu 250 estabelecimentos comerciais e retirou de circulação 142 produtos que não atendiam às normas de segurança. O diretor-presidente do IPM, engenheiro Márcio André Brito, explica que esses produtos são regulamentados e, para serem comercializados no Brasil, precisam da certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. A embalagem, para ser certificada pelo Inmetro, ela passa por vários ensaios de resistência, ou seja, ensaios que, com a expansão do álcool em relação à temperatura, a embalagem vai suportar, porque são feitos preliminarmente esses ensaios. Se a embalagem não é certificada, não foi verificada a resistência da embalagem em relação à expansão do álcool, existe um risco de explosão, que é o caso que aconteceu em alguns estados do Brasil. E em relação às máscaras, verificar se na embalagem tem a marca do Inmetro e se a máscara for de TNT ou de tecido, que seja minimamente atendida a questão de segurança. Estão 2 camadas e que faça a vedação parcial da face. O consumidor que desconfiar de possíveis irregularidades em relação às máscaras e o álcool líquido ou em gel deve denunciar a ouvidoria do IPAM no telefone 0800 092 2020. 0800 092 2020. 6h14 em Manaus. O Amazonas diagnosticou mais 503 casos de Covid-19 nesta quinta-feira, sendo 2 casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o 3º e o 6º dia de sintomas da doença, e 501 por testes rápidos com data de sintomas entre 8 a 60 dias,
totalizando 67.267 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A FVSM esclarece que a edição do boletim da última quarta-feira teve correções feitas pelas secretarias municipais de saúde com relação a número de casos confirmados e óbitos. Ao invés de 2.959 casos confirmados em Tefé, foram 2.715, redução de 244 casos. Beruri registrava antes 480 casos confirmados, quando na realidade são 384 casos, redução de 96. Nhamundaí, que informava 5 óbitos por Covid-19, retificou o número para 4. Tabatinga, antes com 72 óbitos, retificou o total para 71. Itacoatiara, antes com 53 mortes, teve o número corrigido para 52. Nesta edição foram corrigidas as inconsistências das informações. O boletim informa ainda que foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, dos 15, dos quais 10 ocorridos nas últimas 24 horas e 11 que tiveram confirmação diagnóstica. Dos 67.267 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira, 26.483 são de Manaus, ou 39,37% dos casos, e 40.784 do interior do estado, ou 60,63%. O governador Wilson Lima defendeu ontem, durante reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, a reativação do Fundo Amazônia como forma de garantir investimentos em projetos de conservação da natureza e combate ao desmatamento. O encontro realizado por videoconferência foi convocado pelo vice-presidente da República e coordenador do grupo, general Hamilton Mourão, e contou com a participação dos demais governadores da região e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Países como Noruega e Alemanha estão entre os principais financiadores do Fundo Amazônia, que no ano passado destinou 30 milhões ao Amazonas para a implementação do cadastro rural. Na reunião desta quinta-feira, o Wilson Lima reafirmou a importância do diálogo com os países mantenedores do fundo e elogiou a sugestão do vice-presidente de trazer os embaixadores desses países à região. A retomada do Fundo Amazônia é importante por 2 motivos. Primeiro, porque vai nos ofertar a possibilidade de recursos para investir em projetos que são prioritários para o desenvolvimento sustentável, e também em termos de imagem, é simbólico, né, a retomada do Fundo Amazônia, né, e até para que a gente possa caminhar com outros investimentos nessa área de sustentabilidade. Wilson Lima também destacou as principais medidas adotadas pelo governo do Amazonas para combater o avanço do desmatamento e das queimadas ilegais, principalmente na região metropolitana de Manaus e no sul do estado. Aqui no estado do Amazonas, como a gente já previa, a gente já começa a ter um aumento nos casos de desmatamento e também de queimadas. Nós tivemos nos primeiros 6 meses, e esse é um número consolidado até o dia 11 agora de junho, nós tivemos um aumento de 47% de alerta de desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. O governador ressaltou que a maioria dos alertas se refere a áreas federais, o que reforça a necessidade de integração entre os governos nas operações ambientais. Nós já tomamos algumas medidas aqui no estado do Amazonas, como a adesão que os estados já fizeram à GLO, inclusive já estamos realizando algumas operações. Ontem, inclusive, já teve uma operação em conjunto aqui na região metropolitana, com o apoio, inclusive, do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos que estão empenhados nesse combate à questão do desmatamento. Polícia. O entregador de lanches Juvenal Vieira Júnior, de 24 anos, conhecido como Rato, foi morto a tiros ontem à noite por volta das 20h30 na rua Imperatriz, no bairro Grande Vitória, na zona leste da cidade. Conforme a polícia, ele teria reagido a um assalto, teve a motocicleta roubada e acabou sendo alvejado. Conforme policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, Juvenal estava trafegando na via pública, pilotando a motocicleta dele quando foi perseguido por uma dupla em outra motocicleta. Os suspeitos teriam interceptado a vítima e dado voz de assalto. Rato teria reagido à ação criminosa, foi derrubado da motocicleta e alvejado com um tiro, sendo 3 na cabeça e 1 no peito. Os suspeitos fugiram levando a motocicleta dele.
Para a polícia, o irmão da vítima relatou que Juvenal já havia sido preso, mas o crime pelo qual ele respondeu não foi informado. Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal foram acionados para atender a ocorrência. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Peregrino, o corpo do Juvenal Vieira Júnior continua no IML. Pois é, Paulo Guerra, será liberado para o sepultamento posteriormente. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Depois desse lamentável crime ocorrido no bairro Grande Vitória, noite e madrugada tranquila na cidade. Assim foi também, Paulo Guerra e ouvintes, no pronto-socorro Platão Araújo, quando uma pessoa deu entrada, vítima de atropelamento. Um homem de 24 anos de idade foi atropelado por um Corsa cor azul. Esse atropelamento aconteceu, Paulo Guerra, no bairro Jorge Teixeira. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada, vítima de agressão física. Ele foi brigar com outro homem, foi pra peia com outro homem, que acabou levando a pior. Ele, apenas disse o nome dele era Felipe, e acabou pegando uma pisa, teve alguns ferimentos no nariz, na boca, no dente, foi atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo e posteriormente foi liberado. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Aí o negócio é mais embaixo. O homem deu entrada vítima de terçadadas pelo corpo. Ele foi ticado no terçado. Isso aconteceu na área do bairro Zumbi dos Palmares. Foram várias terçadadas na costa desse homem. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, sangrando entre a vida e a morte. Já estava mais pra lá do que pra cá. Chegou no bico do urubu. Só que aí entrou em ação os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem agiram rápido, costuraram a costa do homem que tá lá, né, de peito para baixo, a costa toda costurada e, né, foi ticado no terçado lá no Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que trata-se de uma briga entre, né, galerosos lá da área e ele acabou levando a pior, levando várias terçadadas pelo corpo, tava brigando. Há uma mão com sal, uma água com sal na costa desse peão que tá lá no pronto-socorro João Lúcio. Tava fazendo onda, segundo as informações, é assaltante, peão que gosta de fazer briga. Tomara que inflame os pontos da costa dele, que foi ticado no terçado enferrujado, lá do bairro Zumbi dos Palmares. Numa área de invasão do bairro Nova Vitória, uma briga entre dois homens por pouco não acaba em homicídio. É que o deles, Paulo Guerra, estava usando aquele famoso punhal. Um estava com punhal e foram bater bola. O cara vai bater a pelada, vai pra pelada de punhal. E lá na área na hora da bola, lá na pelada, ele acabou dando uma punhalada, tentando matar o seu oponente. A punhalada pegou apenas no braço. Quase ele parte dessa para pior. A intenção era dar-lhe a facada no coração, mas o rapaz conseguiu se defender e escapou da morte durante a pelada. O jogo da pelada, o jogo que estava valendo a vida lá no bairro do, né, dali, Nova Vitória, a invasão ali por trás. Ia bater uma pelada toda tarde, tem lá ali perto da pista da raquete, tem uma pelada, a pelada da desgraça, onde sempre tem um ferido ou parte dessa terapia. Pronto, socorro João Lúcio, ainda do João Lúcio, um homem deu entrada vítima também de agressão física, apanhou a golpes de barra de ferro, apanhou e apanhou muito. Segundo as informações, Paulo Guerra, ele se meteu em uma briga de casal. O homem estava brigando com a esposa, já tinha, né, empurrado a esposa, estava chamando palavrão, ele nem conhecia para se meter. Daí o marido da mulher, que já estava valente, armou-se com uma barra de ferro e deu-lhe 2 lapadas que, nesse que foi, né, tentar pregar a paz lá, apanhou e apanhou muito.
Conforme o Jornal da Manhã já informou, nessa edição em absoluta primeira mão, em rádio sempre o Jornal da Manhã quem traz a informação em primeiro lugar. O Paulo Guerra dizia ainda há pouco, trazia com riqueza de detalhes de uma situação de assalto. O homem levou uma surra da população. Ele tentou assaltar um motorista de aplicativo. Na hora, eram dois homens, puxaram uma faca, aí o outro puxou a outra. Daí Paulo Guerra começava a ameaçar o motorista, começava a dizer que iam matar o motorista. Ele conseguiu pular do carro, daí entraram em ação populares, o homem saiu pedindo socorro, o motorista pediu socorro. Daí quando os assaltantes saíram do carro, foram barbaramente agredidos a murros, chutes, socos, pontapés, pauladas, uma verdadeira pisa. E se não é a chegada da polícia, esses dois teriam partido dessa para pior. Rapaz, nem para a viatura ter furado o pneu, nem para... Mas, rapaz, o policial chegou, a polícia chegou e fez manter-se a ordem, fez manter-se a lei e garantiu a integridade física dos dois bandidos. Mas, rapaz, se a polícia demora mais um pouquinho, o passarinho da morte teria sido solto na área lá da Avenida Mirra, do bairro Jorge Teixeira. Como esses bandidos são covardes. Mais uma vez, os motoristas de aplicativos são alvo desses bandidos. Tomar, rapaz, eu devia ter uma lei para todo motorista de aplicativo andar com uma espingarda dentro do carro. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Briga, agora há pouco uma briga grande, Paulo Guerra, entre duas mulheres. Primeiro aconteceu lá na primeira briga, foram duas na realidade, as duas na Avenida Itaúba, em um bar que ainda está funcionando nesse horário. Agora há pouco a mulher descobriu que o marido estava por lá. Ele não chegou depois do trabalho, ela ligou para a polícia, ela ligou para os parentes, já tinha ligado até para o IML, até que chegou a informação de que o marido dela estava em um bar na Avenida Itaúba. Agora pela madrugada ela foi até o local e viu o marido parcialmente embriagado, dançando nos braços de uma outra mulher, armada com um pedaço de pau. Ela deu-lhe uma paulada no seu próprio amado e depois o levou para casa. Ainda tinha gente querendo leva para o socorro. Não, ele vai para casa e levou o homem num carro de aplicativo com a cabeça ensanguentada. Isso aconteceu na Avenida Itaúba. Em outra briga na Avenida Itaúba, duas mulheres que estavam frequentando o bar se desentenderam na madrugada de hoje. Paulo Guerra, a briga era a visão do inferno. Pensa em duas mulheres feias, amanhecida no bar, a maquiagem já tinha ido embora, o cabelo das duas, uma usando louro vatapá, a outra ruiva coloral, cabelo mal pintado, aparecendo a raiz, short curto, aparecendo a polpa, cheia de marca de catapora. Pense na briga de mulher feia. As duas Paulo Guerra se engalpinharam, estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Ele estava pagando as cervejas e as duas estavam querendo, né, continuar sentadas com ele, sair de lá com ele. Daí as duas resolveram ir para a peia. Uma segurou no cabelo da outra para soltar. Não foi fácil para separar as duas mulheres que estavam brigando. Uma saiu ainda com o mocotó ralado, com o cotovelo ralado. A mulher já é feia, chorando ainda. O negócio não foi fácil. Mas, rapaz, duas mulheres que já deviam estar rezando o terço da terceira idade, ambas com mais de 40 anos de idade, estavam se entregando ao desfrute no bar. Eu recomendo as duas, o terço da terceira idade rezado toda quarta-feira. Essas duas, uma de 40, outra de 41, já dobrando o cabo da Boa Esperança. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, lá para a Rádio Santo Antônio de Borba, Bispo Zenildo na audiência. Alô, Bispo Zenildo!
Um único registro de morte no IML, já amplamente divulgado aqui na difusora, sobre um latrocínio ocorrido no bairro Grande Vitória. No mais, nenhuma morte. Foi sim considerada uma noite tranquila no IML. Entretanto, foi realizado 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. É contigo, poderosíssimo, eu diria, Paulo Guerra. Esportes. O Liverpool foi direto e reto ao descrever o seu primeiro título de Premier League nas redes sociais. Nós somos campeões. A confirmação matemática veio numa noite em que o time não jogou, mas contou com a derrota do Manchester City para o Chelsea por 2-1 nesta quinta-feira, pela 31ª rodada. O Liverpool não ganhava um título desde 1990, antes mesmo da criação da Premier League em 1992. Centenas de torcedores ignoram o distanciamento em tempo de pandemia para celebrar o fim do jejum de 30 anos. Nesta quinta-feira, o volante Henrique foi apresentado de novo no Cruzeiro. O jogador, que é o 8º que mais vestiu a camisa do clube, explicou o motivo de sua ida ao Fluminense, onde ficou apenas 6 meses, e pediu desculpas aos torcedores celestes, que ficaram enfurecidos ao saber que ele iria sair do time logo em um momento tão delicado como foi o rebaixamento à Série B do Brasileirão. Ele passou só 6 meses no Fluminense. Nesta quinta-feira, a FIFA anunciou as novas datas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Inicialmente programadas para março, as partidas na América do Sul e na Europa vão ocorrer em setembro, devido à paralisação do futebol. A Copa América e a Eurocopa foram adiadas para 2021, também por conta da pandemia. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, deu o pontapé inicial nesta quinta-feira para definir as datas do Campeonato Brasileiro. Em reunião com os clubes das séries A e B, a entidade apresentou um projeto para começar a competição nacional no final de semana de 8 e 9 de agosto. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro teria os primeiros jogos no domingo, dia 9. Já a Série B do Brasileiro começaria um dia antes, no sábado, 8 de agosto. A competição seria por pontos corridos, mantendo assim as 38 rodadas sendo encerradas apenas em fevereiro de 2021. Últimas notícias. Num dia de alívio no mercado externo, a bolsa subiu e o dólar fechou praticamente estável. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, encerrou esta quinta-feira aos 95.983 pontos, com alta de 1,7%. Depois de alternar baixas e altas, o dólar comercial fechou o dia vendido a R$5,32. O governo divulgou na noite de ontem a edição extra do Diário Oficial da União, o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$600. A partir deste sábado e até 4 de julho, o dinheiro será depositado nas contas da Poupança Social Digital para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital. Para quem vai fazer saque em dinheiro, os pagamentos começam em 18 de julho e vão até 19 de setembro. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a terceira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 8. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. O Conselho Monetário Nacional fixou em 3,25% a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central em 2023. Em reunião ordinária na tarde desta quinta-feira, o Conselho também definiu uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para o cumprimento da meta. Na prática, isso significa que a inflação de 2023 deverá ficar entre 1,75 e 4,75%. O governo federal vai pagar de uma só vez 592,4 milhões de reais em recursos sem carimbo, destinados por emendas parlamentares a estados e municípios. Os repasses seriam feitos ao longo do ano, mas o Ministério da Economia fará a transferência única como forma de ajuda durante a crise provocada pela pandemia. O dinheiro cai na conta dos governos regionais na próxima segunda-feira. As chamadas transferências especiais foram criadas pelo Congresso no ano passado e são recursos direcionados por emendas individuais sem destinação específica. Na prática, o governador ou prefeito
recebe esse dinheiro e pode gastar como entender mais adequado, desde que respeite a regra de aplicação mínima de 70% para investimentos. É proibido o uso dos valores para bancar salários ou outras vantagens a servidores ativos ou aposentados. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o auxílio emergencial que vai pagar um adicional de 1,2 mil, que serão divididos em 3 parcelas. Vamos partir para uma adequação. Deve ser, estamos estudando 500, 400 e 300 reais, afirmou o presidente durante sua live semanal nas redes sociais. Ele estava ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro também disse que espera que a economia possa ser retomada e defendeu a reabertura das atividades comerciais. 6h43 em Manaus. Frente fria muda a direção de nuvem de gafanhotos que se aproximava da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O governo estadual segue monitorando o avanço. Portaria assinada pela ministra da Agricultura permite tomada de medidas emergenciais e uso de agrotóxicos para controle da praga, se necessário. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram nesta sexta-feira a Operação Prade 1 contra a fraude na compra de merenda para as escolas da rede estadual do estado. A primeira vara criminal especializada da comarca da capital expediu ao todo 64 mandados de busca e apreensão contra empresários. Equipes saíram para endereços na capital e na Baixada Fluminense no início desta manhã. Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira após atear fogo em um ônibus próximo ao Palácio do Planalto. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que o homem teria espalhado gasolina dentro do veículo e depois iniciado o incêndio. O indivíduo ainda não identificado desceu do veículo e gritou "Fora Bolsonaro", de acordo com as informações da Polícia Militar do Distrito Federal. Cerca de 10 passageiros ocupavam o ônibus no momento da ação, mas ninguém ficou ferido. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede em Porto Alegre, rejeitou um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular a decisão que determinou o bloqueio de bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. No mesmo ano, o bloqueio de bens de Lula e de sua falecida esposa foi determinado pelo então juiz Sérgio Moro para garantir a reparação de danos à Petrobras em razão da condenação do ex-presidente no processo do apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. Após o apelo de senadores para adiar a votação do projeto de lei das fake news, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu postergar a análise para a próxima terça-feira, dia 30. Foram ouvidos 20 senadores contrários e a favor do projeto. A maioria dos oradores pediu mais tempo para analisar o relatório, que foi protocolado no sistema do Senado às 16h39 desta quinta-feira, com mais de 70 páginas. O Brasil registrou pelo terceiro dia consecutivo mais de 1.100 mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram 1.180 mortes registradas de anteontem para quinta-feira, levando o total de vidas perdidas para 55.054 no país, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL, junto às secretarias estaduais de saúde. Em números absolutos, o Brasil é desde o dia 12 de junho o segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que contam 122,4 mil óbitos, de acordo com os números da Universidade Johns Hopkins, atualizados até as 20 horas de ontem. Em termos de infecção, o Brasil também está em segundo lugar no ranking mundial. O Brasil, por outra parte, ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo, informou também a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. O painel da Johns Hopkins mostra no momento da reportagem que o Brasil contabiliza 660.469 pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos são 656.161. A Rússia está em terceiro lugar e registra 374.557 pessoas que foram contaminadas, mas não apresentam mais sintomas da doença. Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Decotelli é ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e sucederá no cargo Abraham Weintraub, que após 14 meses anunciou demissão na semana passada. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal foi eleito nesta quinta-feira para a presidência da Corte pelos próximos 2 anos. A eleição é feita entre os próprios ministros do tribunal. A escolha, que geralmente ocorre em agosto, foi adiantada
aumentada em razão da pandemia. Ox foi eleito com 10 votos favoráveis e um contrário. É comum que o ministro que assumirá a presidência vote em seu vice. Ele assume em 10 de setembro no lugar do ministro Dias Toffoli. Também na sessão desta quarta, a ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente do Supremo para o próximo biênio. A pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo no final da noite de ontem mostra os seguintes percentuais de aprovação e reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo ou bom, 32%. Regular, 23%. Ruim ou péssimo, 44%. Não sabe, não respondeu, 1%. A pesquisa Datafolha foi realizada entre 23 e 24 de junho com 2.016 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A maioria democrata na Câmara dos Representantes conseguiu aprovar nesta quinta-feira um projeto de lei para uma profunda reforma policial nos Estados Unidos, em meio à polarização após o assassinato do afro-americano George Floyd, que provocou protestos e demandas por mudanças em todo o país. Os portugueses relutaram a sair da quarentena como se pressentissem que o bom desempenho do país durante a pandemia pudesse sair do controle. Foi o que aconteceu. No período entre 21 de maio a 21 de junho, o país registrou 9.200 novos casos. O governo se viu obrigado a recuar e antecipar o horário de fechamento de lojas para as 20 horas, proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir desse horário e a limitar as reuniões ao máximo de 10 pessoas, metade do que estava permitido. Os Estados Unidos registraram o maior número de casos de Covid-19 no único dia desde que a pandemia começou. Foram 37.667 casos nas últimas 24 horas. Depois do relaxamento das medidas de isolamento, os números voltaram a subir em 29 estados. E o Texas decidiu pausar a reabertura. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que foram detectados 13 casos do novo coronavírus no país na quinta-feira, 11 deles em Pequim, onde houve um aumento dos contágios nas últimas semanas. O aeroporto parisiense de Orly retornou à sua atividade nesta sexta-feira com a partida do primeiro voo para a cidade portuguesa do Porto, após quase 3 meses de fechamento devido ao colapso no transporte aéreo pela pandemia do coronavírus. Um avião da companhia de baixo custo Transavia decolou às 6h25, marcando o retorno aos céus de voos comerciais a partir do aeroporto de Paris, no sul da cidade. O local está fechado desde 31 de março. 6h49 em Manaus. Pelo menos 83 pessoas morreram nesta quinta-feira devido à queda de raios no estado de Bihar, no norte da Índia, em tempestades acompanhadas de chuvas fortes que também afetaram outras regiões com o início das monções. As 83 mortes causadas pelas descargas atmosféricas ocorreram durante o dia em 23 distritos de Bihar. As tempestades fazem parte da chegada das chuvas das monções na Índia e ocorrem de junho a setembro, quando o subcontinente recebe 70% da precipitação anual, e que muitas vezes leva a enchentes e outros desastres naturais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a tortura continua em muitos países, mesmo naqueles onde é criminalizada. Neste 26 de junho, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Em mensagem, Antônio Guterres afirmou que a prática é um abuso flagrante dos direitos humanos. E nesta sexta-feira, a comunidade internacional marca os 75 anos da assinatura da Carta de São Francisco, documento que criou a Organização das Nações Unidas e que ajudou a moldar o mundo pós-Holocausto. Revolucionário, o tratado tinha como objetivo impedir que os horrores da Segunda Guerra Mundial voltassem a ocorrer e estabelecia a segurança coletiva como uma responsabilidade de todos. Hoje o aniversário coincide com um dos momentos de maior encruzilhada na história da entidade. Para muitos governos, a atual pandemia é um recado claro de que o mundo precisa de uma organização para que uma resposta coordenada à pior crise em décadas seja lhe dada. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem 1.180 mortes em 24 horas e ultrapassa 55 mil óbitos pela Covid, aponta consórcio. A Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que o auxílio emergencial deve ter mais 3 parcelas de 500, 400 e 300 reais. O estado de São Paulo. Frio e chuva no sul devem frear nuvem de gafanhoto no Brasil. Nuvem de poeira Godzilla, vem aí.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ônibus é incendiado em frente ao Palácio do Planalto. Incendiário grita fora Bolsonaro. Valor econômico. TJ do Rio de Janeiro acata recurso e caso das rachadinhas será julgado por órgão especial. Estado de Minas. Fux é eleito presidente do STF e diz que vai se empenhar pela luta da democracia. No Recife, Jornal do Comércio. Brasil assume o primeiro lugar em número de recuperados do novo coronavírus. Fortaleza, Diário do Nordeste. Novo calendário das eleições ainda causa divergências entre parlamentares. Porto Alegre, 0 hora. Em meio a polêmicas, Senado adia votação de projeto de lei sobre fake news. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Crise no emprego é pré-Covid em Manaus. Diário do Amazonas. Líder obtém mais um contrato com a Suzano. Em tempo. Cidades do interior têm altos índices de coronavírus. A crítica. Pandemia, letalidade em queda, nenhum óbito por Covid em 24 horas. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai, Thaís Gama e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.